Isso mudou de médico, achou um médico na Inglaterra, que vinha para os Estados Unidos e operava lá. Então o dinheiro falava mais alto nesses casos. Puxa. Então, quer dizer, mas ele dava autorização, ele dava carta branca para o médico fazer e ele assumia a responsabilidade. É isso que a gente sabia. E deu no que deu, né? E deu o que não deu. São as aberrações da cirurgia plástica. Então nós temos que dizer não, muitas vezes, e mostrar para a pessoa. Eu lembro de um caso que é até interessante, se eu puder falar um minutinho. Uhum. Eu lembro de uma paciente que ela não ia à praia há 20 anos. Não punha bermuda, não punha saia, não punha biquíni, sempre calça comprida. E ela chegou lá me contando, na consulta, nós conversamos frente a frente. Ela falou que ela tinha muitas cicatrizes na perna e ela tinha muita vergonha. Então, eu até contei, quando as pessoas iam para a praia, iam passear, ou a escola, ou a turma, ou os amiguinhos, ou os amigos de fim de semana que vai, ela ia para campo, ela desviava o assunto, ela não... Então, ela ia fugindo dos amigos. No fundo, ela ia fugindo até de uma relação mais profunda. Quando eu a examinei, eu não vi cicatriz nenhuma. Não encontrei nada. Assim, era tão microscópicas, era assim, tão pequenas, tão ínfimas, que na plástica nenhuma ia resolver, laser nenhum ia resolver, eu não tinha o que fazer. E eu conversei isso com ela. Eu fiquei acho uns 40 minutos só conversando com ela. Mas aí eu fiz uma terapia, né? Ao mesmo tempo, ela morava em Guarulhos, existe um hospital em Guarulhos chamado Fogo Selvagem, que é uma doença de pele, que as pessoas ficam muito feias mesmo, como os grandes queimados. E eu falei, vá um dia visitar este hospital. Então, a pessoa tem que ver coisas bem piores. E depois ela voltou a me procurar e ela falou que realmente ela não tinha nada. Ela enxergava uma coisa que não tinha. Mas ela entrou para o hospital e ela passou a ser uma ajudadora voluntária nesse hospital. Ela entendeu o problema, mas nem todas a gente consegue fazer isso. Então, às vezes, sai dali, vai num outro profissional, no mês seguinte ou na outra semana, e às vezes ele acaba inventando cirurgias, depois vem as coisas para a gente corrigir que não deveriam ter sido feitas. E às vezes nem consegue corrigir. E não tem o que fazer. E o que ela tinha era, assim, imperceptível. E eram de 3 milímetros. Puxa. Quer dizer, não tinha nada que fazer. Então, você tem que ajudar a pessoa. Sim. Tem umas que aceitam e tem outras que não vão aceitar. Então, antes de entrar mais a fundo na compulsão, nós vamos assistir uma matériazinha que eu fiz sobre beleza. Tá, ok. A busca sem limites pela beleza aumenta a cada dia e afeta milhões de pessoas no mundo. Há aqueles que seguem um ritual para cuidar da aparência e mantê-la, cientes de que sem uma forcinha nada acontece naturalmente. Fazer cirurgia plástica se tornou tão comum que muitos a fariam sem temer quantas vezes fossem necessárias. Creme eu uso bastante. Protetor solar para o rosto, diariamente eu passo, vou para a praia também passo. Você faria cirurgia plástica? Faria, já fiz. E faria o que for preciso, assim. Se eu achar, e daqui um tempo, agora por enquanto eu não quero. Mas se daqui uns 2 anos eu falo, quero fazer isso, faço sem nenhum problema. Mas algumas mulheres, inclusive homens, preferem, além dos cuidados básicos com a pele, cabelos, alimentação e prática de exercícios, fugir da cirurgia. Mas se for preciso, farão. Eu faço 2, 3 vezes de academia, faço uns 20 minutos, meia hora de esteira e alguns exercícios de musculação, porque eu gosto mais de musculação do que algo. Cabelo também, porque a gente faz escova todos os dias, então é super importante, principalmente para cabelo loiro, que fica mais fragilizado mesmo. Eu sempre faço assim, hidratação 1 vez por semana, uma hidratação básica assim, e de 15 em 15 dias uma mais forte, porque senão não há cabelo que realmente resista. Eu tento cuidar do meu visual, sei lá, passando um gel, né, no cabelo, e talvez eu acho que seja a única coisa que eu faça, passar um gel mesmo, assim. Cirurgia plástica eu faria, se precisasse eu faria. Sem medo nenhum? Talvez teria um pouco de medo de fazer, mas se houvesse realmente necessidade, se eu não estivesse contente comigo mesmo, eu faria sim. Se chegasse num ponto que eu estivesse mal comigo mesmo, de repente estivesse me escondendo de mim, da minha família, filho, sociedade, eu faria. Eu não tenho nada contra, não. Eu só acho que tem que ter limites. A maquiadora Angélica Aracaki fala dos benefícios da maquiagem até um determinado ponto. O intuito da maquiagem
realçar a beleza de alguns detalhes que a pessoa tenha no rosto. Obviamente, ela vai esconder algumas imperfeições, atenuar marquinhas, esconder algumas coisinhas que a pessoa não quer que apareça no dia a dia. Porém, ela não vai fazer milagres, né? Eu acho que para não cair no exagero, o ideal seria a pessoa comprar produtos adequados para o tom de pele. De acordo com a psicóloga comportamental Ercília Silveira, essas pressões pela estética ideal provocam transtornos e compulsões doentias na busca da beleza inatingível. Compulsão ou comportamento compulsivo são hábitos aprendidos, que têm uma gratificação. Então, a pessoa tem um descontrole de ansiedade, vai comprando, vai consumindo e não se percebe. E vai tendo uma gratificação, porque vai se autoproduzindo, no caso da beleza, e vai se deixando levar. O dilema é como manter o bem-estar, a saúde e o equilíbrio diante dos estímulos para se deixar levar pela vaidade desenfreada. Dentro da compulsão, ela dificilmente vai se dar conta. Ela vai sempre sentir necessidade, porque é uma ansiedade. Dependendo do descontrole, dificilmente ela percebe. Ela sempre acha que precisa, faz bem, compra, se sente bem no momento. Às vezes não usa o que ela está comprando e fica nesse rolo. Quando ela percebe, ela já está sem amigos, prejuízo social, financeiro, a vida complicada, aí que ela fica, e geralmente já está sozinha, então fica difícil. Se não tiver uma pessoa de fora interferir, fica difícil. Se é inicial, que ela vê que está sempre com dívida, com problema, ela pode por si só, talvez, tentar se controlar. Mas se está bem grave, porque a compulsão é o mesmo comportamento compulsivo na beleza, é o mesmo para drogas, é o mesmo para bebida, pela alimentação, a pessoa não consegue. E aí, quando vem uma interferência, seria talvez medicamentosa ou só psicológico, talvez não seria suficiente, teria que ter uma intervenção psiquiátrica também. Deixar o visual harmonioso não é uma tarefa nada fácil. Agora imagine para uma apresentadora que expõe diariamente a sua imagem na TV, como é o caso da jornalista Thalita Oliveira, que nos conta como faz para não cair no exagero. Acho que a pele, para quem trabalha em TV, realmente é uma coisa fundamental. Filtro solar todo dia, que eu acho que não só previne de doenças, como também hidrata a pele e tudo mais. Para quem usa maquiagem todo dia, que é o meu caso, então chegou em casa da TV, tiro toda a maquiagem, depois passo um sabonete neutro e depois passo o filtro solar. Questão de alimentação, eu não sou daquela que deixo de comer alguma coisa, chocolate, eu sou uma chocolatra assumida, né? Não deixo de comer chocolate ou de comer uma pizza com os amigos, mas acho que tem que ser tudo equilibrado. Estamos dentro de uma sociedade que tem massificação da mídia de fora para dentro, mas não podemos ser escravos. Acho que o ideal de beleza é você se sentir bem, é você estar bem com você, com o seu corpo, com a sua mente. Acho que esse é o ideal de beleza para qualquer um, porque tem gente que gosta de moreno, de loiro, de alto, de magro, é complicado, beleza realmente é relativo. Eu sou a favor super da vaidade. Acho que as novas medicinas, tecnologias, tratamento vêm assim para ajudar, né, todas as mulheres, homens, ajudar todo mundo a ter uma autoestima melhor, o que isso reflete em vários setores da vida, mas ninguém acho que pode ser escrava. E se você chegar ao ponto em que não sabe o que fazer, procurar ajuda. Mesmo se não tem uma situação financeira que favorece, tem as ONGs, né, que tem que autoajudam, o AAA. Enfim, tem bastante empresas assim que tem uma ajuda social, né? Ou então ir para um psicólogo fazer uma avaliação. Tudo tem que ser pensado, ir no médico, conversado e ver se realmente tem necessidade. Porque tem gente que não tem necessidade e faz. Aí eu já acho que passou da vaidade, foi para um lado meio de compulsividade, um lado meio de doença. Qual a verdadeira beleza, doutora? É como ela falou, a beleza é relativa. A beleza não é uma beleza, a beleza ela é temporal, ela é regional. Então a beleza nossa não é a mesma beleza na África, não é a mesma beleza no Canadá, não é a mesma beleza lá nos países nórdicos. Então a beleza é do grupo indígena,
que eles se tatuam, eles ficam com queloides, então todos têm queloidezinhos tatuados lá com agulhas, né? Então eles fazem cicatrizes e as cicatrizes crescem da ponta, então para eles aquilo é lindo. Aqueles outros que usam aquelas afastadores, que vão alargadores de orelha, de furo de orelha, que fica aquele negócio. Eu não acho bonito. Nem aquelas mulheres que usam aqueles argolas de pescoço, que fica aquele pescoço enorme. Então, a beleza é relativa. E ela depende do tempo. Há muitos anos atrás, as gordinhas estavam em alta, na Idade Média, quer dizer, há muitos anos. Então, quer dizer, os homens usavam peruca. Quer dizer, imagina hoje os homens com um caracolzinho usando peruca. É engraçado, é até ridículo. Muito feio. Então, quer dizer, é feio. Então, a beleza depende. O que está muito correto, o que ela comentou, é que não pode ser uma coisa exagerada. A gente tem que ter um equilíbrio na alimentação, no exercício físico. Eu acho que a procura do bem-estar está junto com a cirurgia plástica. Mas a procura do bem-estar é a sua alimentação, seus exercícios, quer dizer, ter atividade física, ter uma atividade de lazer, né, para que o todo, junto com a sua aparência, seja uma coisa completa e única. E isso acaba a pessoa se sentindo bela. Não importa se ela tem um nariz, como nós estávamos comentando no intervalo, do Luciano Huck, que é um rapaz inteligente, que passou a sua adolescência, aquela fase que a gente está se formando e se firmando, né? Sem problemas, não operou, ficou um adulto que produz, que está no seu auge, casou com uma mulher bonita, mesmo tendo aquele nariz enorme. Mas se sente bem. Mas se sente bem. Então, a plástica é para quando a pessoa está incomodada com aquele parte do seu corpo que fica sendo lembrada, ou no dia, uma vez ou duas, ou às vezes fica aquilo martelando. Que incomoda. Martelando. Então, para essas pessoas, realmente a plástica está muito bem indicada. E qualquer pessoa pode fazer cirurgia plástica? Qualquer pessoa pode fazer cirurgia plástica dentro daquele limite que a gente pede os exames pré-operatórios, todos os exames de sangue, mesmo uma jovem de 15 anos, que vai pôr uma prótese mamária, 16 anos, um rapaz vai operar o nariz com 17, 18 anos, uma criança que vai fazer uma orelha em abano em torno dos 5, 6 anos de idade, que é a idade mais correta de se operar a orelha de abano, mas às vezes opera só quando é adulto, só quando ele pode, quando ele está mais consciente, ou que quer, ou por qualquer outro motivo. Nós temos que fazer exames de sangue, eletrocardiograma, exame físico, ver o paciente como ele está e saber dos antecedentes. O que é antecedentes? Saber como foi sua história de vida, se qualquer machucadinho sangra demais, se cicatriza bem, se tem cicatrizes altas, grossas pelo corpo, mesmo machucadinhos de criança. Então, para ver como é o tipo de cicatrização, se não tem queloide. Então, a gente tem que observar algumas coisas que aí já é mais nossa observação. A gente pergunta e vai observando também. Porque às vezes a pessoa não tem consciência de que ela possa ter alguma coisa que possa alterar a recuperação cirúrgica. E o que exatamente gera compulsão pela beleza? São as ansiedades, como você experimentar uma vez e aquilo te trazer um prazer muito grande e você querer realizar, por exemplo, mais de 10 plásticas num ano. Isso é uma compulsão. Né? Tem pessoas que fazem 10 plásticas durante 30, 40 anos, porque amamentou, porque teve filhos e a barriga ficou flácida e caída, porque engordou ou porque outra coisa, mas durante um bom tempo. Agora, se a pessoa num curto espaço de tempo quer fazer, às vezes na mesma região, em outras regiões do corpo, várias cirurgias, é uma pessoa desequilibrada. Ela precisa de um tratamento psicológico e, às vezes, realmente medicamentoso e psiquiátrico. Tá? Então, não cabe a nós também fazermos esse tipo de diagnóstico, se nós estamos frente a uma pessoa desequilibrada. Sim. E eu tenho uma pergunta aqui de um homem, o Marcelo Alcântara, do bairro Saúde. Um compulsivo por beleza é necessariamente viciado em plásticas ou existem exceções? Não, existem exceções. O compulsivo por beleza, ele pode ir no cabeleireiro todos os dias, ou a mulher.
Tem que fazer escova na cabeleireira, pintar, trocar de unha, fazer a unha 5 vezes por semana. Nós não fazemos unha 5 vezes por semana. Não. Então, isso é uma compulsão, não é só cirurgia. Não é só ato cirúrgico. Então, às vezes a gente extrapola, a gente tem que saber separar. Então, aquela pessoa vaidosa ao extremo. É também uma pessoa compulsiva que faz 30 tatuagens. Nós estamos entrando num outro ramo agora. Então, a pessoa toda tatuagem é uma pessoa compulsiva. Ela não se contentou com uma, com duas. Ou talvez o nicho de grupo delas tem que ter 10 e cada um tem que fazer disso, daquilo. Então, para ela viver bem naquele grupo e ser aceita por aquele grupo, ela acaba fazendo. Mas todos os grandes tatuados são compulsivos. Todos. Entendeu? Então, não é só uma cirurgia, um ato cirúrgico que a gente tem que falar de compulsão. É o ato de se cuidar exageradamente ou de fazer repetidamente, num curto espaço de tempo, várias vezes, ou cirurgia, ou tatuagem, ou ir na cabeleireira todo dia, ou fazer a unha, ou ter que comprar uma roupa nova, hoje eu tenho que comprar uma roupa nova. E isso são compulsões, como a droga. Sim. Outro homem, Michel Nunes da Moca. Um compulsivo por beleza pode encontrar a cura para sua compulsão sozinho? Poder pode. Nós temos no nosso cérebro uma capacidade, e isso tem que partir da pessoa, de querer sair fora daquilo. Muitas pessoas conseguiram sair fora da droga sozinhos. É difícil? Difícil, mas não é impossível. Muitas pessoas deixaram de ser chocólatras, que é uma compulsão. Então, sozinho. Porque engorda, porque dá espinha, porque a pele fica mais oleosa, o cabelo fica mais oleoso, e aí vai. Então, as outras coisas foram colaborando, os pontos negativos, num feedback positivo. E aí a pessoa consegue, se ela quiser, ela consegue, sim, sozinho. É difícil? É difícil. Às vezes, ela precisa realmente de uma ajuda, de conversa psicológica, mas ela pode, nós podemos mudar o nosso comportamento. Tá, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, como sair, né, dessa compulsão logo depois do intervalo. E você prepare a sua pergunta, faça como o Marcelo, o Michel, esclareça suas dúvidas. Nós voltamos já. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho, você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. A Escola Estadual Anis Badra recebeu a Ação Integrada da Cidadania, aproximando a comunidade dos órgãos estatais. É muito gratificante para nós poder estar trazendo para essa região trabalhos, né, como o apoio da Unisa, da Universidade de Santo Amaro, Teruia Cabeleireiro, os Correios e Telégrafos do Brasil, Sesc Interlagos. Tá? Temos apoio de vários amigos da comunidade, então é um trabalho prestado com muito carinho e o objetivo é esse. A Unisa prestou serviços voluntários, trazendo para a escola atendimentos na área médica e odontológica. Esse evento que estão fazendo aqui no colégio é muito bom para a comunidade, as empresas que estão apoiando, assim, para a população, né? Tá fazendo esse programa de saúde, a gente verificando pressão, diabetes, teste de glicemia, né? Tem o dentista também. Muito importante isso. Além disso, promoveu atividades recreativas e culturais, visando a conscientização ambiental através de jogos lúdicos. A educação ambiental, especificamente numa área como essa, a gente entende que tem que estar junto com os pais, né? Então, assim, em alguns momentos os pais têm uma certa resistência de vir, porque é uma atividade lúdica, uma atividade educativa, mas lúdica. Então, eles vão aprender uma forma de entretenimento, enfim. Eventos como esse ajudam a comunidade a aprender de forma dinâmica, além de sanar algumas das necessidades da população local.
E aí, trazer isso pra gente aqui, pro nosso lado, acho que é muito interessante, muita gente aproveita, né? Porque é coisa que não tem oportunidade mesmo. Voltamos para o último bloco do nosso programa Compulsão por Beleza. E, doutora Loriti, hoje os homens estão participativos, para surpresa nossa. Mas isso reflete o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não só as mulheres, né? O Carlos do Brooklyn. Existe preconceito de cirurgia plástica no homem? E uma outra pergunta, como está a relação entre a cirurgia plástica no Brasil com a de fora do país? Lá fora, as tecnologias são mais avançadas? Não. Uma boa pergunta, Carlos. A nossa tecnologia, realmente o Brasil não tem capacidade de fazer os aparelhos são israelenses, mercantilizados pelos Estados Unidos, vendidos pelos Estados Unidos. Mas, principalmente os aparelhos de medicina estética, de laser de últimas gerações, para atingir só vaso sanguíneo, para atingir só mancha na pele, para atingir só a derme, produzir colágeno, estimular e dar uma esticada leve, por um tempo curto, mas você às vezes vai adiando sua cirurgia plástica de face. Nós brasileiros, graças ao professor Ivo Pitangui, conseguimos um destaque e, ao mesmo tempo, as nossas escolas, as nossas formações são reconhecidas mundialmente tanto quanto, ou melhor, que o cirurgião americano. Já a Europa é um pouco mais para trás, ela é um pouco mais atrasada, apesar da gente achar o contrário, e os países asiáticos também. Então, vem muitos pacientes de fora do Brasil, de todo mundo. Já tive paciente da Austrália, já tive paciente do Japão, que aí tinha que ter intérprete, porque eu não entendia nada de japonês. Então, eles vêm não só para mim, para vários cirurgiões plásticos aqui de São Paulo, do Rio, principalmente o São Paulo-Rio, como é mais conhecido fora. E o cirurgião plástico brasileiro, ele tem um pouco mais de artístico, ele vê a pessoa, ele conversa, a gente é mais humano com os pacientes do que com um médico. Não sei se você já teve a oportunidade de ser atendido nos Estados Unidos por médicos de lá. Eles são frios, calculistas. Paga primeiro, depois vai para a emergência. Se não é pagar, não é socorrido. Aqui tem que socorrer, lá não. Aquela parte psicológica que você mencionou. Então, a nossa tecnologia que nós adquirimos, claro, compramos de fora, é tão boa quanto a americana. São os dois países que mais realizam cirurgia plástica. De vez em quando o Brasil passa os Estados Unidos, de vez em quando os Estados Unidos passam o Brasil em números de cirurgias plásticas por ano. Ele tinha mais uma parte da pergunta. Se existe preconceito de cirurgia plástica no homem. Então, essa pergunta é muito interessante. Houve um aumento e um crescimento nos homens de fazer cirurgia plástica. Eu atendi em torno de 5% a 10%. Hoje eu atendo em torno de 30%, às vezes tem mês que já passou, teve um mês que foi 100% de homens na minha clínica. Eu não sei o que aconteceu naquele mês, que tanto homem não tinha mulher, só tinha homem operando. Caiu o preconceito, está caindo, não estou dizendo que caiu 100%, mas está caindo o preconceito de cirurgia plástica. Eu sou uma pessoa, às vezes, até preconceituosa, porque eu vejo os homens hoje se depilarem com cera, o tórax, e eu acho aquilo assim intrigante, doloroso, ou não sei como conseguem. E eles têm pelos grossos, tanto as costas como o tórax, etc. E eles fazem depilação. Hoje isso é aceito. Dentro do mundo masculino, dos jovens, isso é aceito. E qual o preço da vaidade, doutora? O preço da vaidade é variável de pessoa para pessoa. Não existe um preço. E eu acho que quando existem os exageros, está errado. Não está nada errado de nós procurarmos sermos mais bonitos ou sentirmos melhor conosco mesmo, com o nosso corpo, com nossa face, com nossas pequenas alterações conforme vai passando os anos, com o nosso envelhecimento.
não está nada de errado. Existe uma ciência, é uma ciência médica reconhecida mundialmente, no Brasil. Então a cirurgia plástica é tanto uma especialidade como uma cardiologia. É necessária, muitas vezes é tão necessária que às vezes as pessoas deixam de fazer tratamento, os psicológicos e os psiquiátricos. Eu já vi muitas pacientes ficarem boas, terem alta do psiquiatra quando resolve seu problema físico. Então, talvez seja o caso da Vilma Pereira, do Hermelino Matarazzo. Eu gostaria de fazer uma cirurgia de flacidez nos braços e nas coxas. É muito complicado o procedimento? A dos braços é bem mais simples. Existe essa cirurgia de flacidez, depende da quantidade de flacidez, pode ser uma incisão só na axila, ou se tiver mais idade, for uma incisão, se tiver um emagrecimento grande ou uma flacidez grande, a incisão é feita embaixo do braço. Realmente é uma cirurgia mais para simples. A da perna é um pouquinho mais complexa, ou um pouquinho mais, um pós-operatório mais longo, porque nós não podemos abrir tanto a perna, então a gente, como deambula, a gente anda, a gente tem que tomar mais cuidado no movimento do andar, do sentar, do abrir a perna, então isso é esclarecido, mas existe sim cirurgias para as duas regiões. Tá. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu gostaria de perguntar ainda, os adolescentes que desejam atingir a perfeição e já estão entrando nesse ritmo exigido pela mídia, como os pais, né, poderiam lidar com isso, ou como eles poderiam se conscientizar de que o caminho não é bem esse? Eu acho que cabe muito aos pais que estão muito ausentes hoje, em muitos pontos de vista, não só nesse de beleza, estar presente